Paz e graça, queridos amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre as quatro festas do calendário judaico, uma festa que tem muito a ver com a gente. E no calendário judaico nós temos três festas: a festa da Páscoa. A Páscoa representa a saída do povo de Deus do Egito. Você sabe que o povo de Deus estava escravizado no Egito quando Deus ele usou Moisés como um arquétipo, um protótipo, um paradigma para a libertação do povo de Israel ali na festa no Egito. Então Moisés foi o grande libertador. Moisés libertou o povo do Egito. E Moisés foi usado por Deus, pela mão de Deus fazer maravilhas. E Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas. Pelo dedo de Deus, Moisés fazia sinais, prodígios e maravilhas. E a verdade é que a Páscoa ela celebra a nossa saída do mundo. É um paralelo, porque nós saímos do mundo. A Bíblia fala que nós não somos mais do mundo e Jesus ele nos resgatou do império das trevas. A segunda festa é o tabernáculo. Jesus ele tabernaculou, ele habitou dentro de nós. Alguns eruditos bíblicos, N.T. Wright, dentre tantos outros relevantes, fala que Jesus ele tabernacula, né? Ou seja, mora dentro de nós. Então é muito saliente nós falarmos, né, sobre esse tabernáculo de Deus sobre as nossas vidas. Eu me lembro que quando adolescente, eu via em alguns cultos o mover do Espírito Santo e eu achava aquilo maravilhoso e entendo hoje que é a forma de Deus tabernacular na vida das pessoas. Alguns Deus dá dons de línguas estranhas, outros Deus dá o dom de profecia, hoje Deus dá o dom de discernimento de espírito, outro Deus dá o dom de interpretação de línguas. Ou seja, o tabernacular de fazer ser a morada do corpo de Cristo. É Deus ele habitando em nós. É Deus ele trabalhando em nossas vidas. É Deus tirando todas as crecas de nossas vidas, as mazelas, as misérias, o infortúnio de nossas vidas. E bom é nós estarmos na presença de Deus, né? E Deus ele vai nos purificando de todo pecado. Afasta-te do mal aquele que teme ao Senhor. A Bíblia fala que nós devemos santificar. A santificação tem a ver com a nossa entrega, a nossa separação do mundo. Não nos tire do mundo, né? Porque Deus ele tem algo proposto. O mundo aqui fala sobre o sistema do mundo, o sistema de governamental do mundo, a Basileia, né? E Deus nos deu o Paracleto, que é o Espírito Santo, o qual nos traz consolo, renovação, né, para as nossas vidas. Então, o Espírito Santo de Deus ele está sobre nós. Interessante que o apóstolo Paulo ele fala que o Espírito é poder. As minhas palavras não se consente, não se limita, não se transcende apenas por questão de palavras persuasivas, mas de espírito e poder. Se o prego, se o prego, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, chegado sobre vós o reino dos céus. Então, eu me lembro que eu estava falando hoje no meu Instagram sobre algumas experiências no batismo do Espírito Santo em 1998, no qual naquele dia eu era apenas um jovem e quando cheguei na igreja vi aquele círculo de oração e eu entrei naquele círculo de oração, achava meio estranho, entrei ali. A nossa igreja era uma igreja conservadora e ali fui batizado pelo Espírito Santo e aquele fogo arde até hoje na minha vida. E de uma experiência que eu tive recentemente, eu fui pregar em uma conferência, né? E o primeiro pregador pregou, nenhuma alma se converteu. O segundo pregador pregou, nenhuma alma se converteu. E o terceiro pregador, que foi eu, preguei. E Deus falou comigo que à medida que você entrega, maior será a colheita. À medida que você foca, será maior a colheita. E ali teve 7 almas se renderam para Jesus. Então, Jesus ele tabernaculou sobre nós.
E vem a festa do Pentecostes, o qual estamos participando nesses dias. Em Atos capítulo 2 versículo 2 diz que veio sobre eles, né, o vento como impetuoso, né, e eles falavam em línguas, e foi uma coisa maravilhosa. E o Espírito Santo ele foi soprado ali, e o Pentecoste realmente é 50. Por que Pentecoste? Porque é 50 dias depois da Páscoa. O batismo do Espírito Santo se deu 50 dias depois da Páscoa. Então, as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. As pessoas elas receberam o poder pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele radiou, ele falou, ele fez grandes coisas na vida das pessoas. Então, e é isso que nós estamos observando nos dias de hoje. O Espírito Santo ele continua agindo, ele vai agir, vai continuar agindo todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo não deixa de agir hoje. Ele vai continuar agindo, ele vai continuar transformando, abençoando a vida das pessoas, curando, tirando as pessoas da garra do diabo, do lamaçal do pecado, porque esse é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado na igreja. A igreja ela funciona ativa, proeminente, afluente, contundente, invencível, aguerrida, apesar de as coisas dentro da igreja, mas a igreja ela é imparável. Para você ter ideia, é a instituição viva mais antiga do mundo hoje. É a igreja. Há mais de 2000 anos não há nenhuma instituição mais antiga que a igreja. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, aí a igreja, e o Pentecoste, ele vem sobre nós. A igreja é sobre nós, sim, somos eu, você, mas é o corpo de Cristo. Nós devemos pregar a palavra, nós devemos anunciar o reino de Deus, falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo, chamar as pessoas para o arrependimento da palavra, ler a palavra com as pessoas, declarar o corpo de Cristo, o reino de Deus, declarar que Jesus Cristo ressuscitou, né? E a quarta festa é justamente essa, a festa dos pães ázimos, que fala sobre a crucificação de Jesus. O pão sem fermento, né? E Jesus ele morreu para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Por isso Jesus ele morreu o mundo. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo da maneira que Deus o Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz que se Deus ele deu a vida por nós, nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Agora, dois aspectos aqui, a ortodoxia e a ortodopraxia. A ortodoxia é a teoria e a ortodopraxia é a prática. O evangelho tem que ter prática, o evangelho tem que ter realmente renúncia, tem que ter disciplina, né? Tem que ter uma ressignificação muito grande e tem que ter um percalço, né, a ser seguido segundo a palavra de Deus, porque o evangelho ele é para todos nós temos a incumbência de pregar o evangelho, né? E nós devemos trazer as pessoas, porque a igreja tem dois papéis, o papel de um hospital e o papel de um quartel. Ela prepara soldados, ela recruta soldados. O que são soldados? São pessoas que vieram do mundo, são pessoas que se converteram a Jesus, e essa pessoa vai levar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outro papel muito importante da igreja é o papel de cura. O hospital ele recebe as pessoas feridas, doentes e até estados terminais, e o hospital trata aquela pessoa, né? Mesmo independente da situação, o hospital leva o alívio, o consolo, o bálsamo, o acalento, o refrigério, né? E a igreja tem esse papel. O papel da igreja é levar o acalento, o refrigério, o bálsamo, o conforto do Espírito Santo para a vida das pessoas. Então, toda e qualquer igreja, o papel fundamental é esse, levar o consolo, a graça de Deus. Agora, perceba que a graça não é o poder para você viver pecando, não. A graça não é a licença para você sair fazendo coisas erradas, não. Mas também não pode ser um evangelho de tirania. Eu sempre falo que o evangelho ele é equilibrado.
né? Hoje as pessoas pegam um polo e outro polo e deturpa a palavra de Deus. Tem aqueles que andam com pedra nas mãos e tem aquele que tudo pode. E não pode ser assim, então os dois estão errados. O evangelho, ele vai pelo meio, ele é consciente, ciente de um equilíbrio na palavra de Deus. Então esse deve ser nosso papel como cristão. Pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, anunciar o corpo de Cristo, anunciar a graça de Deus sobre as vidas das pessoas, para que as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Para que as pessoas vejam as nossas vidas e glorifiquem a Deus. Para que as pessoas elas vejam o nosso testemunho e venham glorificar a Deus. Porque nós estamos nesse mundo de passagem. A igreja está sendo triunfante, militante, aguerrida, avivada. E quando eu falo igreja, onde tenha qualquer pessoa que confesse que Jesus Cristo é o Senhor e viva nos seus termos. Nós devemos viver nos termos da palavra de Deus, nos 4 termos da palavra de Deus: santificação, comunhão, adoração e leitura da palavra. Eu sempre falo que onde a Bíblia não tem voz, onde a Bíblia não tem voz, eu não dou ouvido, porque a palavra de Deus é importante para todo o caminho dos cristãos. A Bíblia ela vai dar o respaldo, o acalento, as diretrizes, a direção, o caminho pelo qual o homem ele deve andar, o caminho pelo qual o homem deve ser norteado, o caminho pelo qual o homem deve ser inserido, o caminho pelo qual o homem tem que se retratar diante de Deus. E a esperança para tudo, ninguém é melhor do que ninguém, é a graça de Deus em nós. A Bíblia fala que se Jesus Cristo não morresse, nós seríamos os piores dos homens. Agora é necessário que aquele que ama Deus, aparte-se do mal. Moisés, tira a sandália do pé do lugar que você está, porque você é santo. Porque o lugar que você está é santo. Santificai-vos, porque farei maravilha no meio de vós. Então eu cresci ouvindo isso, né, por grandes pastores, grandes mestres, o qual eu aprendi muito, em todos os aspectos, falando tanto do aspecto cognitivo como epistêmico. E eu vejo que o evangelho ele cresce a cada dia mais, e é bom servir a Deus, é bom adorar a Deus nas contínuas orações, nos contínuos jejuns, nas contínuas jejuns intermitentes, né? Por que eu falo de jejum intermitente? Eu sei que nem todo mundo pode orar pela madrugada, mas se você orar pela madrugada, eu adquiri esse hábito, e até hoje eu faço esse hábito há 20 anos, eu sempre oro pela madrugada, né? E eu, quando eu falo para orar, é apenas orar, né? E Deus fala comigo, e depois que eu oro, eu vou e durmo, e eu peço a Espírito Santo de Deus para que Ele me acorde, e eu acordo, eu falo com Deus, né? Tiro tempo com Deus, às vezes é 1 hora, meia hora, 10 minutos, mas eu sempre tiro tempo com Deus e eu vou orar. Outro propósito também é a questão do jejum. O jejum, você pode jejuar de várias coisas. Você pode jejuar de algo que você gosta. Você pode jejuar de uma comida, de redes sociais, né, de algo legal, né? Quando eu falo que você não jejua de coisas erradas. Para coisas erradas você precisa de libertação, né? Você não jejua de coisas pérfidas, sórdidas, de coisas pérfidas e sórdidas. Você precisa de libertação, não é jejum. Jejum é uma coisa legal, daquilo que você gosta e que é legal. Por exemplo, tem gente que gosta de comer na McDonald's, jejum de McDonald's. Tem gente que gosta de assistir Netflix, jejum de Netflix. Tem gente que gosta de assistir futebol, jejum de futebol. Enfim, são os Jesus penitentes. Então, queridos amados irmãos, o jejum, a oração, a palavra de Deus, e você caminhar nesse espírito de fé, porque essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus abençoe a todos vocês com toda a sorte e bênção, que o Espírito Santo venha consolar todos vocês, a cada dia derramando a graça, o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço. Seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais.